Se você puder abrir comigo lá no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 11. É uma alegria para mim poder ministrar no Plenos Convergência. Eu acho que é a primeira vez, né? É a segunda? Amém. Para mim é um privilégio, viu? Me sinto honrado. Salmos de número 33, versículo 11. Acho que está dando só um pouquinho de microfonia, viu, Julinho? Se você achou, diga assim, amém. Vou ler aqui na minha versão. O conselho do Senhor permanece para... O conselho do Senhor permanece para... Amém. Os desígnios do seu coração é de geração em... Vamos ler outra vez. O conselho do Senhor permanece para... Os desígnios do seu coração é de geração em... Presta atenção nisso, olha que interessante. Que o conselho do Senhor, ele não muda. Aquilo que ele falou no início vai permanecer no meio e também vai permanecer no final. Aquilo que Deus pensa, olha aqui para mim, não muda. Aquilo que é parte do conselho dele, o propósito dele, Yara, a vontade dele, vai permanecer para todo sempre. Olha, entenda isso. O plano original de Deus lá no Éden, ei, olha aqui para mim. O plano original de Deus lá no Éden continua. O plano de Deus não mudou. Você pode repetir isso comigo? O plano de Deus não mudou. Vocês vão queimar hoje, que o negócio vai nos pegar, amém? Então a intenção de Deus para o homem não mudou, a despeito do que aconteceu, a despeito da escolha de Adão. Os propósitos de Deus não mudou, Isabela. Para nós, Isabela, para a humanidade nunca teve plano B, sempre houve um plano A. Deus nunca teve um plano B a nosso respeito, Deus sempre teve um plano A. E aí, você vai ver que o salmista vai falar que é de geração em... Entra uma geração, pastor Salomão, sai essa geração e entra uma outra geração, a geração da Isabela que está vindo aí, uma geração poderosa, a geração do Benjamim, a geração da Manu. O plano de Deus vai continuar o mesmo, as intenções de Deus vai continuar a mesma, porque Deus é um Deus geracional. Deus trabalha com uma geração, mas também Deus está trabalhando agora também, preparando uma nova geração. Aliás, a geração já de hoje, porque nós não trabalhamos falando que aqui o ministério infantil é a igreja de amanhã. Nós entendemos que a criança, a juventude já são a igreja de hoje. O nosso encargo como ministros, como pastores, como líderes, é simplesmente preparar, ser uma plataforma para essa geração, para que eles possam fluir naquilo que Deus tem para cada um deles. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então Deus é um Deus geracional. Por isso que ele fala assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então ele trabalhou de uma forma com Abraão, também ele trabalhou de uma forma com Isaac, e também ele trabalhou de uma forma com Jacó. Mas o plano e o propósito, Mateus, sempre foi o mesmo, não mudou. Por isso que a Bíblia, nós não vamos ver essa palavra propósito no plural, sempre foi um propósito. Yara, vocês estão comigo? Por que ele fala de geração em geração? É para que o seu desejo, o seu propósito continue. Deus é um Deus de continuidade. Diga isso comigo, Deus é um Deus de continuidade.
Por isso que ele fala que ele vai convergir o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não fira a terra com maldição, para que o propósito dele sempre continua. Então agora o meu propósito é cativar o coração do Benjamim ao meu coração, e o coração dele ao meu, para que o propósito eterno de Deus sempre continue. Diga assim: Deus é de geração em geração. Quando você pega lá Mateus, o livro de Mateus e o livro de Lucas, sempre ele está falando sobre genealogia, porque Deus quer mostrar que Ele vem trabalhando com o homem, e o nosso Deus é um Deus de continuidade. Vocês entendem isso? Abra comigo agora lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 19. Lamentações capítulo 5, versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em... Tu, Senhor, reina eternamente, e o teu trono será de geração... E olha aqui para mim. Quando Daniel, ele olha para os céus, ele viu um reino que não tem fim. Ele viu um reino cair, ele viu outro rei cair, ele viu mais outro rei cair. Mas quando Deus se revela para ele, Deus se revela a partir de um reino que não tem fim. Tudo pode mudar, geração entra, geração sai, mas o reino dele, olha aqui para mim, permanecerá para todo sempre, de geração em geração. Diga-se comigo: Deus trabalha de geração em geração. E a partir disso, meu amado irmão, eu quero construir algo com vocês. Vá comigo para 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Nós vamos queimar para Jesus nessa noite, amém? Quantos estão sedentos aqui pela presença de Deus? Segunda de Samuel, 1 de Samuel 13, versículo 14. Aleluia. Posso ler? Samuel disse que o Senhor buscou para si um homem segundo o seu... Samuel disse que o Senhor buscou para si, buscou para ele, para si mesmo, um homem segundo o seu... Deus agora, Mateus, estabelece um padrão, que esse homem que ele deveria buscar, que ele deveria encontrar, Melissa, tinha que ser segundo o seu coração. Olha aqui para mim. Deus vai olhar para um homem, um jovem então chamado Davi, e encontra em Davi essa pessoa a qual ele procurava, um homem segundo o seu coração. Deus queria para si, entenda isso, Deus queria Davi para ele. Deus procurou entre todos um homem para si, Mateus, para si mesmo, segundo o seu coração. Uau! Diga-se comigo: segundo o seu coração. Vá comigo para Atos, capítulo 13, versículo 22. Eu só estou construindo algo com vocês. Atos, capítulo 13, versículo 22. Aleluia. Posso ler com vocês? E tendo tirado quem? Saul. Lê lá comigo. E tendo removido Saul. Saul, você já não serve, você já não é como o meu coração, você não é segundo o meu padrão. E tendo tirado Saul, removido Saul, levantou outro rei, levantou Davi, do qual também, dando testemunho, disse:
achei Davi, filho de geracional. Uau! Um homem segundo que fará toda a minha Ei, olha aqui para mim. Deus remove um que não queria, Mateus, fazer segundo o padrão, segundo o propósito de Deus. Deus agora olha por detrás das malhadas, Davi, e ele fala: eu encontrei, eu achei um homem segundo o meu coração, e ele está disposto a fazer a minha vontade. Levanta suas mãos para os céus. Não tem a ver com a minha vontade, não tem a ver com a sua vontade, não trata da sua história, não trata de mim, não trata de você, mas é sobre Ele. Não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a vontade dEle. Por isso que Ele diz, olha o que Ele diz. Ele fala que Ele dá testemunho do próprio Davi. Preste atenção nesse versículo, olha. E tendo tirado Saul, levantou-lhes um rei Davi, do qual também, dando testemunho, os céus deu testemunho de Davi. Os céus precisam falar a seu respeito. O que os céus dizem a seu respeito? O que os céus falam ao seu respeito? Deus disse, imagina a voz do Criador ecoando, pastor Salomão: encontrei Davi, achei Davi, um homem segundo o meu coração. E ele está disposto, Isabela, e ele está disposto. Precisa haver uma disposição do seu coração, precisa haver uma disposição do nosso coração, Mariana, em fazer a vontade de Deus. Deus quer levantar uma geração poderosa, mas que seja disposto a fazer a vontade dEle. E aonde estão aqueles que estão aqui dispostos? Estou vendo poucos aqui. Aonde estão aqueles que estão dispostos a fazer a vontade? Você sabe o que move o coração de Deus, Yara? Para Davi? Preste atenção aqui, jovens. Preste atenção. Foi a sua obediência. Quando Deus procura sobre toda a terra, imagina, os olhos dele, ao contemplar toda a terra, o que move os olhos de Deus sobre Davi era a sua obediência. Saul desobedeceu, foi removido. Então agora Deus procura um homem que é obediente a Ele, e coloca Ele para trazer todo o seu propósito e o seu desígnio sobre toda a terra. Quer viver os propósitos de Deus? Preste atenção aqui, Benjamim. Seja obediente. Quer viver os desígnios de Deus? Seja obediente. Deus procura homens e mulheres obedientes, gente. E através dessa obediência, presta atenção nisso, vai para a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Olha o que Deus vai falar. Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor. Olha quem está falando. Eu tirei você das pastagens e dos trabalhos de andar atrás das ovelhas,
para que fosse príncipe sobre o meu povo, Uau! Agora, Davi, você sabe aquele trabalho que você tinha de cuidar das ovelhas? Eu tirei você, para que agora você se assente num palácio, para que você se assente num trono, para que você governe sobre todas as coisas. Só governa quem tem obediência. Vocês estão comigo? Só governa quem obedece, quem tem um coração de obediência. A obediência de Davi levou a ele até o palácio. Tem gente que quer sentar com os grandes, que quer sentar na mesa, que quer estar em lugares altos, mas você não é obediente às pequenas coisas. Você não é obediente aos seus pais, aos seus líderes, aos mais velhos. Quer sentar em algum lugar? Quer ter um ministério de expressão? Quer ser uma pessoa expressiva? Olha aqui para mim. Obedeça. Porque é esses que Deus procura. Deus procura homens e mulheres obedientes. Vocês estão aqui? Você sabe por quê, gente? Isso é muito interessante. Davi, ele é encontrado, Davi é achado, Davi é escolhido, Vanessa. E depois de ser consagrado rei, você sabe o que ele volta a fazer? As mesmas coisas. Tem gente que recebe uma unção, que encontra um lugar, já acha que está acima de tudo. Mas Davi volta a fazer as mesmas coisas. Preste atenção aqui. Davi era tão obediente, gente. Preste atenção. Que quando o pai dele fala assim: olha, pega as marmitas e vai lá e leva seus irmãos na frente da batalha, Davi não questiona, Vanessa. Fala assim: eu sou rei. Rei não faz isso. Eu fui consagrado, agora eu tenho unção. Eu não vou fazer isso não. Você sabe o que Davi faz? Ele pega e leva, amém? E chega lá, por causa da sua obediência. Olha aqui para mim. Por causa da sua obediência, Davi vai e derrota um homem chamado Golias. Quer derrotar os gigantes da sua vida? Primeiro obedeça. Primeiro obedeça. Primeiro obedeça. Obedeça. É fácil. Davi vai até o palácio, gente. Pega isso. Pega isso no seu espírito. Por causa da obediência. Precisamos de alguém que toca uma harpa e toca bem. Você sabe quem faz menção de Davi? É um servo. Ei, conheço um jovem, filho de Jessé, que é bom instrumentista, obediente e cheio da unção de Deus. É esse aí que deve sentar aqui no palácio. Obediência. Muita gente quer vencer o diabo, mas primeiro você, para resistir Satanás, você precisa o quê? Submeter a Deus. Vocês estão comigo? Diga assim: obediência me leva a lugares altos. Diga mais uma vez: obediência me leva a lugares altos. João 6, versículo 38. Abra lá comigo. A melhor coisa é você debruçar sobre a palavra de Deus, para trazer entendimento a respeito de Jesus. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele. Ele desce dos céus não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele a qual comissionou ele.
Por isso que eu quero falar, não é sobre você, gente. Não é sobre você. Não é sobre a sua história. Não tem nada a ver com você. É sobre Ele. Por isso que eu tenho falado que de geração em geração, Melissa, Ele vem trabalhando. Ele vem fazendo, Vanessa. E a única coisa que Ele deseja, Denise, é um coração obediente. Um jovem, uma mulher, um homem, um menino disposto a fazer a vontade dele. E se ele encontrar, meu amado irmão, ele vai sacudir Uberlândia, ele vai sacudir Minas Gerais, ele vai sacudir o Brasil, ele vai sacudir as nações, através desse que tem um coração disposto. Vocês estão entendendo isso? João capítulo 5, versículo 30, olha o que diz: eu nada posso fazer por mim mesmo. Ei, olha o que Jesus está falando: olha, eu não estou fazendo nada por mim mesmo. Assim como ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim aquele que me enviou. Ei, olha aqui, Jesus, ele procura fazer a própria vontade de Deus, não a dele. Hoje nós estamos vivendo um tempo de egoísmo, onde as pessoas falam: eu quero ser feliz, eu quero ser assim, eu quero viver para mim. Não, não é sobre a sua história, não tem nada a ver com a sua história, é com a história dele. Não tem nada a ver com a sua história. Eu vou repetir isso para você: não é sobre a sua história, mas é sobre a história dele. Não é sobre a sua vontade, mas é sobre a vontade dele. Você lembra de João capítulo 4? Quando Jesus está naquele bate-papo com a mulher samaritana, e os seus discípulos vão lá comprar, trazer uma comida, e quando eles chegam até Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 34, Jesus vai falar assim: olha, uma comida eu tenho para comer, um alimento eu tenho para alimentar, é fazer a vontade daquele que me enviou. Você quer saciar esse vazio que está dentro de você, essa fome? Faça a vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. E é nesse lugar que você vai experimentar a boa, a perfeita e a vontade agradável de Deus. Arthur, não é só sobre a sua história, é a história dele. Se você for um advogado, se você for um juiz, se você for um escritor, sei lá, um médico, é sobre a história dele. É sobre ele. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Quando você começa a construir isso na sua vida, que você está vivendo para ele, por meio dele, tudo isso muda, gente. Vocês estão entendendo isso? Jesus, no momento mais difícil dele, Wesley, em Lucas 22, versículo 42, você sabe o que ele disse? Se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Para de construir sobre a sua história. Para de construir sobre a sua história. É sobre Ele. O meu chamado, a minha vocação, não é sobre mim. Não fazer menção do meu nome. Não construir algo para mim. Não levantar uma estrutura para mim. Não tem nada a ver comigo. Não levantar uma riqueza para mim. Eu levantei uma casa, eu fiz. Não tem nada a ver. Tudo vai ficar. É sobre Ele.
Diga assim comigo, é sobre Ele. Diga, é sobre Jesus. E tudo que Jesus herda, quando você pega Hebreus capítulo 5, Filipenses capítulo 22, gente, você vai ver que Jesus, ele herda um nome que está acima de todo nome. Ele herda um lugar mais excelente que todos, Vanessa, por causa da sua obediência. Que agora haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo isso? Deus está procurando homens e mulheres que estão dispostos a fazer a sua vontade. Deus está procurando homens e mulheres que estão dispostos a fazer a sua vontade. Abra comigo lá em Atos capítulo 13, versículo 36. Vocês lembram que eu falei sobre geração? No começo? Vocês lembram que eu falei sobre geração? Atos capítulo 13, versículo 36. Na NVI, o senhor abre para mim? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus aonde? Tendo Davi servido o propósito de Deus aonde? E aí, gente, não tem a ver com quantos seguidores eu ganhei no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram. Não tem nada a ver aqui não, gente. Olha aqui para mim. É hype que fala? Não tem a ver nada com hype, não. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver se eu ministrei para 1 milhão ou para sei quantas pessoas. Tem a ver que se eu fui fiel. Porque não tem a ver com quantidade. Se fosse fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Talvez Deus nunca me chamou para ministrar para 1 milhão. Chamou para eu ministrar com vocês. E eu vou ser fiel. E às vezes a gente fica questionando Deus. Nossa, por que eu não alcancei? Por que eu não fiz isso? Seja fiel. Seja para 5, para 10, para 1 milhão. Deus só quer achar você fiel. Davi foi fiel aonde? Aonde Davi foi fiel? Em sua geração. E nós não podemos falhar. Agora eu falo como pastor da comunidade apostólica pela cruz. Nós não podemos falhar em preparar a próxima geração. Nós não podemos falhar. Nós precisamos ser um esteio, uma plataforma, para que o Benjamin, Isabela, Aninha, Luquinha, vocês fluam. Sabe, Aninha, eu quero ser um pai para você, te olhar, Aninha, e te influenciar, te potencializar. Poxa, a Ana tem 12 talentos, te lapidar, colocar você, para você fluir. Você está entendendo, gente? Vocês estão entendendo sobre isso? Porque nós não estamos falando só sobre a minha história, nós estamos falando de algo que é contínuo, de geração em geração. Não é construir algo para mim, não é sobre o meu ministério, não é sobre o meu chamado, não é sobre construir paredes, pastor Salomão. A gente constrói paredes tentando encontrar pessoas, achar pessoas. Nós temos que entrar, meu amado irmão, entender que são pessoas, não são paredes. Um monte de igreja gastando dinheiro com paredes, com coisas, esquecendo de pessoas. Você está entendendo isso, gente? É sobre preparar uma geração, impulsioná-las.
apostolizar elas, para que elas fluam. Ei, eu estou falando com um tempo de convergência aqui, meu amado. Vocês estão entendendo isso? E é isso, o chamado apostólico é isso, é você capacitar, treinar, dar ferramentas, apostolizar, enviar as pessoas, e não tendo ciúme, achando que você é dono. Você não é dono de ninguém, você não é dono do ministério de ninguém, você não é dono de pessoas, não. Vocês estão entendendo isso? Davi foi fiel aonde? Abra comigo agora lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros, como servos de Cristo, encarregados do quê? Do ministério, dos mistérios de Deus. Nós somos encarregados de quê? Dos mistérios de quem, gente? Dos mistérios de Deus. Diga-se, eu sou encarregado. Diga bem mais forte, eu sou encarregado dos mistérios de Deus. Diga para essa pessoa, você é encarregada dos mistérios de Deus. Você sabe, o mistério que estava oculto foi revelado para nós. Qual é esse mistério que estava oculto? Cristo em nós. A esperança da glória, a esperança para o mundo, a esperança para o Brasil, a esperança para as pessoas que estão à sua volta. Cristo em nós, é esse o mistério que estava oculto. Cristo em você. Agora vá comigo para o versículo 2. Ele só quer algo meu e você. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos administradores, a palavra dispenseiros é administradores, que cada um deles seja encontrado. Davi foi fiel na sua. O que Deus deu para Davi, Davi foi lá e finalizou. O que Deus tem entregado na sua mão? Vocês estão comigo? Cadê os jovens aqui? Cadê os jovens? Eu não falo de idade, eu falo no espírito. Cadê os jovens aqui? Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 14. Ele fala assim, olha, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. Pega aqui comigo, essa palavra fortes não tem nada a ver com força, gente. Porque você pode pegar um homem de uma certa idade, pode ser muito mais forte que muito jovem. Você sabe o que essa palavra forte, a definição dela é? Está falando que vocês são intensos. Por que eu estou escrevendo para vocês? Porque vocês são intensos. Aquilo que vocês recebem, vocês carregam. E se está sobre vocês, isso é uma dinamite. Isso pode transformar, isso pode mudar. Não tem nada a ver com força, mas tem a ver com intensidade. E é isso que Deus quer. Homens e mulheres intensos, que sejam fiéis na sua geração. Fique de pé, por favor. Abra lá comigo em 2 Crônicas 16, versículo 9. Eu vou ler só a parte A do versículo. 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda. Aonde os olhos do Senhor estão passando? Por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele.
Só a parte A do versículo. Os olhos do Senhor estão passando sobre a terra nesse momento. Ele só quer um coração. Ele só quer um coração. Ele só quer um coração como uma palha, e aonde ele incendeia. Levanta suas mãos ao Senhor. Arthur, ele só precisa de um coração. Ele só precisa de um coração. Ele precisa só de um coração, gente. Como está seu coração? Ele precisa só de um coração. Cadê um coração aqui que quer queimar por ele? Ei, olha aqui para mim. Um coração que ama mais ele do que o TikTok. Um coração que ama mais ele do que as redes sociais. Um coração que anseia por ele. Só de um coração. Imagina, pastor Salomão, quando ele olha para Davi, e Davi cuidando de ovelhas, ele olha e percebe Davi por detrás das malhadas. Davi, eu te achei, te encontrei. Achei um homem segundo o meu. Levanta suas mãos a Jesus.